pessoal, hoje o Morato Repórter Entrevista bate um papo com Andréia Pelizari, mais conhecida como Doutora Andréia. Ela governou o município de Francisco Morato durante o ano de 2005 até o ano de 2008. Atualmente, ela é presidente do PSDB aqui de Francisco Morato. Olá a todos, eu quem agradeço essa imensa oportunidade. Fiquei muito agradecida por ter sido escolhida dentre tantos nomes importantes que nós temos no município, na região. Então eu agradeço a especial deferência em terem me escolhido para a entrevista. Quem é a Doutora Andréia, para quem não conhece a Doutora Andréia? Doutora Andréia é uma mulher sonhadora, filha de Francisco Morato. Hoje eu me encontro com 45 anos de idade. Minha formação é advocacia, né? E minha especialização que eu fiz em Direito é em Administração Pública. Então, hoje eu sou casada, mãe de João Mateus, um adolescente com 16 anos de idade, e moro aqui desde que eu nasci. Algumas pessoas comentam, mora fora. Não, nunca mudei de Francisco Morato, moro aqui desde que nasci, com muito orgulho. De onde surgiu o seu desejo de cursar a faculdade de Direito? A minha maior inspiração foi minha mãe, com certeza. Minha mãe já há muitos anos é formada, é um exemplo de vida para todos nós, né? Hoje ela encontra-se com 81 anos de idade, ainda advogando. E acho assim que foi um exemplo para mim, um exemplo para o meu irmão, que também é advogado, um exemplo para minha sobrinha, que é advogada também. Enfim, um exemplo para todos nós. Então, com certeza, essa grande inspiração nossa, minha, especialmente, vem da minha mãe. Como foi a sua entrada na política? Então, minha entrada na política foi algo assim interessante, né? Porque, embora sempre nos bastidores, porque meu irmão já foi prefeito da cidade, a gente sempre trabalhando para governadores, deputados, eu confesso que eu nunca tinha sentido desejo diretamente de me lançar candidata. E quando na campanha de 2000, no 1999, meu nome foi sugerido para ser vice-prefeita. Não, eu confesso que para mim foi uma surpresa na época, mas uma surpresa muito agradável. Eu encarei assim com muita satisfação o convite, e fomos para a luta, e obtivemos o resultado, que tivemos na época, quando nós nos elegemos. Eu fui vice-prefeita no mandato do Zezinho Bressani, Então, foi assim, foi uma indicação partidária, uma indicação dos amigos. Acharam que seria interessante introduzir a mulher na política, porque na época era bem difícil. Não tinham mulheres quase que participavam da política, Então foi assim que aconteceu. Andréia, o que você faz atualmente aqui na área da política em Francisco Morato? Atualmente eu fui eleita presidente da executiva do Diretório Municipal de Francisco Morato, do PSDB, do Partido da Social Democracia Brasileira. Embora nós sempre fizemos parte do diretório, da executiva, mas atualmente agora eu sou a presidente do partido. Quais foram os principais desafios como a primeira prefeita mulher aqui de Francisco Morato? Foram muitos desafios, Eu acho assim interessante, porque eu acho que é da minha personalidade um pouco essa coisa da gente pegar firme, ir pra cima e nem pensar muito nas consequências, assim, que poderiam advir. Então eu acho que para a população foi uma grande novidade, para a região também. Eu fui a primeira prefeita da região nossa, região norte, Então eu vi assim que as pessoas ficavam muito contentes, ficavam muito satisfeitas. Mas assim, nem tudo são flores, Eu despertei assim uma grande ira na classe política adversária minha. Infelizmente hoje a gente pode dizer que o machismo existe, E eu tive assim uma oposição muito forte na área política, não com a população, eu deixo claro, Então, meu mandato foi assim um mandato bem sofrido. Não gosto que as pessoas falam cidade pobre. Não é uma cidade pobre, é diferente, Uma cidade assim com pouca arrecadação, porque nós temos uma indústria na cidade só. Então, os desafios na administração foram muito grandes. E aí, quando nós assumimos, que nós ganhamos a eleição, que eu fui eleita prefeita, a gente encontrou uma administração bem difícil. A prefeitura devia bastante, uma administração defasada, equipamentos deteriorados. A gente teve um sacrifício muito grande para colocar as finanças em dia
funcionários não recebiam abono, licença-prêmio atrasada, férias atrasadas, de muitos anos eu coloquei em ordem de 5 anos para trás. Então a gente foi bem sofrido, né? Foi bem prazeroso, assim, mas foi bem sofrido. Não peguei uma máquina engrenada, uma máquina funcionando 100%, não, pelo contrário. Uma máquina toda descompassada. Administrar é isso, é você eleger prioridades, porque o dinheiro não dá para tudo, né? Então você tem que ser muito sério, muito responsável de eleger as prioridades do município. Em sua opinião, você conseguiu atingir todos os seus objetivos? Não consegui. Tinha muitos sonhos ainda, né? De avançar muito mais, né? Por exemplo, o terminal rodoviário foi um deles, que a gente começou a obra e a gente não conseguiu concluir. E infelizmente ninguém concluiu até hoje. Embora o governo do estado já tenha repassado verbas, que eu sei, tem dado todo o apoio, mas infelizmente não foi concluído. Não sei dizer se por incompetência da atual administração ou por trâmite, não sei. Então essa é uma frustração, porque foram anos de planejamento desse terminal rodoviário, fizemos um planejamento em conjunto com a CPTM, de forma que os dois projetos caminharam juntos. Nós pagamos o projeto executivo da época, um projeto maravilhoso, né? Quero deixar bem registrado que o sofrimento que o povo passa hoje é inadmissível, porque no nosso projeto atual tinham previstos logo de cara as escadas rolantes, tinha previsto os elevadores, né, o acesso para as pessoas portadoras de necessidades especiais, e não sei por que cargas d'água, se o projeto foi mudado ou se foi excluído. Hoje a gente sabe do sacrifício que a população passa para subir aquelas escadarias, então não era nada disso, né? A reurbanização do centro também não era essa, do nosso projeto, né? Modificaram o projeto e é um direito, né, de quem está lá, o prefeito que está administrando, mudar e fazer da forma que ele acha, né? Agora, no meu entendimento, desde que não abale e não afete a população, né? Porque a gente administra para o povo, a gente tem que administrar para o bem comum, né? E o bem comum, o bem maior é a população. Então, eu acho que tem sempre que ter em mente isso. Não os desejos individuais, não, né, as vontades pessoais, né, mas do coletivo. Mas concluímos outros tantos. Construir escolas municipais, que Francisco Morato nunca havia construído escola municipal, né, do ensino fundamental com recursos próprios. Fizemos escolas, construí a escola de São João, né, construí aquela escola maravilhosa do Jardim Rosas, que lá era um brejo. Outras tantas, a ETEC, né, tenho orgulho em dizer que a ETEC de Francisco Morato foi um trabalho nosso, da nossa administração, desde a desafetação, a doação da área, até o acompanhamento de todo o projeto e a construção. Infelizmente, logo que eu saí da administração, a ETEC foi inaugurada, mas foi inaugurada, muito bem inaugurada, pelo nosso governador na época, José Serra. Aliás, foi ele quem, né, priorizou essa liberação de verbas para a construção da ETEC de Morato. Na época tinha uma discussão que possivelmente não comportaria, porque Franco da Rocha já tinha, e nós brigamos, e graças a Deus, como o PSDB sempre teve olhos muito sensíveis para Francisco Morato, muito carinho mesmo pela população, foi priorizado. E hoje é esse orgulho que nós temos aqui. Como a senhora vê as disputas eleitorais aqui no município? As eleições passadas, as últimas, para mim não foram muito satisfatórias, embora a gente tenha lutado até o fim, até o último instante, de acordo com aqueles ideais que sempre tivemos, até mesmo para dar continuidade nos nossos projetos. Sempre lutamos assim muito honestamente, uma política limpa, uma política tranquila. Quem me acompanha, quem me conhece sabe que nunca fomos de agredir ninguém, de ofensas, nem de ataques, nada disso, né? Então, as duas últimas foram bem sofridas pra gente, né? A que eu ganhei como prefeita também não foi fácil, não. Sofri um pouco de discriminação dos adversários, né? Que falavam, um adversário meu falava que lugar de mulher era na cozinha, né? Então eu quero deixar claro aqui que lugar de mulher é na cozinha, é na sala, é no gabinete trabalhando e é na prefeitura administrando a cidade de Francisco Morato também, né?
Então, um incentivo para as mulheres, inclusive quero deixar aqui um apelo, que as mulheres têm que se candidatar mais, elas têm que colocar a cara, mostrar a força, mostrar a liderança, porque eu creio assim que a mulher, ela é assim um coração mais puro, não vou dizer que os homens não sejam, não é isso, mas a mulher ela é mais sincera de coração. E quando ela se depara com um problema que ela encontra na cidade, ela não consegue dormir enquanto ela não resolve o problema. Então acho que é por isso que dá certo. Porque a gente se envolve muito mesmo emocionalmente com aquela situação, seja uma criança abandonada, um asilo de idosos, sei lá, qualquer situação que seja. Eu acho que a mulher ela é mais sensível, ela tem um olhar um pouquinho mais voltado. Então eu quero deixar até um apelo aqui para jovens, as adolescentes, né, todos, mas especialmente as mulheres, que coloquem a cara, né, que vão para cima, que vale a pena a gente lutar por aquilo que a gente sonha, por um ideal melhor, né, para a gente, para os familiares da gente, os filhos da gente e para a nossa cidade. O que você acha da gestão do nosso atual prefeito, Marcelo Tchicchini, do Partido Verde do PV? Foi um grande felizardo, assim, politicamente falando, né? Porque fosse outra pessoa no lugar dele, seria outra pessoa, não seria ele. O que aconteceu é que eu fui impugnada, o Zezinho Bressani na época foi impugnado, então ele foi a terceira mão que acabou ganhando a eleição no município de Francisco Morato. Né, uma pessoa que não conhecia nada, não sei se conhece hoje, mas na época não conhecia nada, nem ninguém, nem nome de ruas, nem nada, porque não era de Francisco Morato, né? Então assim, eu acho que Morato perdeu muito com isso, porque as pessoas que são daqui, que já são sabedoras de todos os problemas, que já lutam há anos, já têm dificuldade de fazer as coisas alavancar, agora você imagina você trazer alguém de fora que não conhece nada, que precisa engrenar a máquina. Então, assim, hoje eu vejo a administração de Francisco Morato sofrida, muito sofrida, né? A gente tem muitos contatos ainda com a rede, né, com a educação, com profissionais de saúde, então a gente vê, assim, que minimamente coisas que seria para fluir, assim, naturalmente, não fluem. Isso é triste, né? Porque a gente sabe que você botando potência toda na máquina, a máquina pública ela ainda é insuficiente. Aí você imagina se você não dá o gás total, né? Então eu vejo assim, a administração hoje morna, né? Morna. Bem morna. Não sei, o que é morno no meu entendimento tende a esfriar, não tende a esquentar. Mas pode ser que esquente, né? Eu faço votos que a coisa melhore em prol da população. Quais os planos e nomes do partido, do PSDB, da social-democracia para as próximas eleições? O partido nosso, ele é democrático de verdade. A gente senta, a gente discute, a gente ouve, não só os membros do diretório, mas a gente tem por hábito ouvir a população, os amigos, os simpatizantes, porque às vezes as pessoas não são filiadas, mas são simpatizantes. Então a gente tem por hábito ouvir mesmo, é uma democracia de verdade. Não é a doutora Andréia que escolhe, não é, né, um só, não, a gente ouve, né? E acima de tudo, que a gente tem levado muito em consideração, a gente sempre levou em consideração isso, mas a gente continua batendo nessa tecla. É aquela pessoa que tem o melhor compromisso com o município, né? A gente tem que eleger aquele que tem o melhor compromisso, a melhor vontade de querer fazer as coisas, de querer mudar. Porque Morato é uma cidade que necessita de muitas coisas. Então hoje o PSDB de Francisco Morato está nessa fase, né? Não vou me adiantar, não posso falar hoje quem vai ser o nome, porque nós estamos nessa fase justamente de escolha, de eleição interna, de conversa, de diálogo, para ver o que seria melhor para Francisco Morato. Né? Temos alguns nomes que já se disponibilizaram, que se dispuseram dentro do próprio partido para se lançarem candidatos, né? O Gil da Casa das Fraldas é um, o seu Newton Busquete é outro, nós temos o ex-vereador João Lourenço, muito remotamente, mas possivelmente meu irmão também já se colocou à disposição, né? E temos alguns nomes de fora que nos procuraram já com o intuito de mudar de partido, né, para fazer uma grande aliança, um grande arco de forças. Então hoje a gente está nessa fase. É uma questão atual agora, doutora. Como a senhora vê a redução da maioridade penal que já foi votada no Congresso e está sendo aí aguardada para o voto da nossa presidente Dilma? Olha, a gente tem discutido bastante essa questão, né? E embora às vezes exista uma tese
que nos levem a crer que não é necessária, outras levam que são necessárias, né? Eu acho assim que alguma coisa tem que ser feita, né? Porque a criminalidade está muito assustadora, embora às vezes o poder público não dê o contrapé necessário. Então, a gente está nessa fase de acompanhamento das discussões ainda, do que é melhor. Mas eu acredito que a redução ela seja necessária, sim. Doutora Andréia, o que a senhora deseja para o futuro de Francisco Morato, agora que nesse ano completou 50 anos? Olha, eu desejo tudo de bom mesmo, de maravilhoso, né? Não é porque nós não estamos à frente da administração hoje, né? Porque perdemos a eleição passada, que a gente vai desejar o mal, que a gente vai desdenhar. Não, sou muito grata a Francisco Morato por tudo. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, eu devo a Francisco Morato. Né? A educação que meus pais me deram aqui, o amor que eles, né, eu acho que incutiram dentro de mim por Francisco Morato, é algo assim muito diferente mesmo, que às vezes as pessoas de fora não entendem. Né? Inclusive, já tive muitas oportunidades de ir embora, mas a gente gosta de Morato, a gente luta, a gente quer o melhor, né? Então, sem demagogia, sem falsidade, eu desejo assim que para os próximos anos Morato volte a crescer, né? Porque hoje realmente Morato encontra-se numa fase de estagnação, né? E fala assim, mas está estagnado, mas não perdeu nada. Perdeu muito, sim. Porque cada dia, cada mês, cada ano que Morato deixa de avançar é uma perda muito grande, né? Muito significativa para nós que somos moratenses verdadeiros de coração. Então eu desejo assim que Morato volte a engrenar, volte a andar nos trilhos do progresso. Obrigada, Andréia, pela entrevista. Obrigada Agradecemos. a todos vocês, sucesso, né, com esse novo empreendimento, né? Francisco Morato realmente precisa disso. Eu acho que uma das coisas que mais falta em Francisco Morato é a comunicação. É a notícia realmente chegar aonde precisa chegar. Então vocês estão de parabéns com o trabalho, conto sempre conosco. Nós agradecemos.